Bom, eu acompanhei atentamente as apresentações feitas aqui e que foram todas elas, ou pelo menos as palestras técnicas, concentradas no seu negócio, que os palestrantes que aqui estiveram se revelaram profundos conhecedores desses temas específicos dos seus negócios. Agora, o que eu queria falar, quer dizer, o que eu posso acrescentar? Obviamente, eu não posso aqui ensinar o Padre Nosso ao Vigário, isto é, não posso ensinar como vocês devem tocar os seus negócios, mesmo porque eu não construí nenhum negócio como esses, então é evidente que vocês sabem muito mais do que eu. Mas o que eu posso colaborar é o seguinte, é que todo negócio, o de vocês ou qualquer outro, está dentro de um ambiente, está dentro de uma economia, de uma sociedade, e sofre os efeitos positivos ou negativos dessa economia global, dessa economia geral. São o que a gente chama dos fatores exógenos. Você pode ser muito eficiente na sua empresa, mas pode ser vítima de uma crise externa, né? Então, por exemplo, um momento em que há uma inflação, como esse momento que nós estamos vivendo hoje, um momento de inflação elevada, juros elevados e baixo crescimento. No que isso afeta o seu negócio? É que isso reduz o poder aquisitivo da população e fatalmente vai acabar levando a uma queda de preços, obrigatória por causa da situação de renda do país. Inversamente, se há crescimento, se a renda do país está em desenvolvimento, você vai ter mais negócios e negócios mais lucrativos, isso valendo para tudo. Então, o ambiente externo, ele é importante para o macroeconômico, ele é importante para o desenvolvimento do negócio. Mas aqui é fácil, né? Nós sabemos que é o seguinte, são duas situações. Se o país está em desenvolvimento, em crescimento, você tem um crescimento geral da renda do país e isso permite negócios melhores, né? Mais negócios e melhores negócios, quer dizer, mais clientes, mais consumidores, e preços mais elevados. Inversamente, numa crise, você tem o efeito contrário. Agora, tem certas características da economia mundial, da economia mundial e da economia brasileira, que afetam as coisas que eu ouvi aqui, especialmente os comentários do Lorival. Nós estamos num ambiente de globalização. Ambiente de globalização. Esse ambiente de globalização, ele significa uma integração das cadeias produtivas e significa também uma concentração, né? Nós temos, por exemplo, quantos fabricantes de aparelhos celulares? Você tem 4 ou 5 fabricantes de aparelhos celulares? Quantos fabricantes de televisores sobraram no mundo hoje? Então, são poucos. Então, houve consolidação aqui no Brasil, por exemplo, naquela primeira palestra sobre fusões e aquisições e se falou, por exemplo, o que aconteceu com as farmácias, né, que tiveram um grande processo de fusão, primeiro a Drogasil, depois Drogasil e Droga Raia, enfim, é um processo. Esse processo, ele é mundial e tem efeitos muito positivos e efeitos, às vezes, negativos. Quais são os efeitos positivos? É que eles levam a uma produção integrada de tal modo que leva a uma tremenda redução de custos. Quem começou a inventar isso, e eu vou dar assim uns termos gerais, e aí, claro, caberá a cada um de vocês verificar como é que isso afeta o negócio de vocês. Mas, em termos gerais, quais foram as grandes mudanças que ocorreram nos processos produtivos, em geral, da economia mundial? O primeiro deles foi aquela invenção da Toyota, que é a produção just on time, que é o seguinte, é para eliminar o custo de ter estoques. Então, qual é a ideia? A ideia é que a produção se desenvolva de tal modo que as peças e os insumos necessários cheguem no momento em que eles serão
utilizados durante o processo de produção. É uma ideia óbvia, né? Mas isso exige o quê? Exige que os parceiros produtores estejam em condições de cumprir isso e que haja tráfego, né? Haja tráfego, transporte, para que o insumo chegue na fábrica ou chegue na empresa no momento certo e no momento adequado. A segunda grande mudança foi que se verificou que a produtora de um serviço, de um equipamento, não precisaria fazer todas as partes. Não é? Eu posso contratar, eu posso ter acordos. Para resumir, uma fábrica de automóvel não precisa fazer pneu, ela compra o pneu. Uma fábrica de automóvel não precisa fazer câmbio, ela compra o câmbio. Né? E isso acabou se espalhando por toda a atividade produtiva. Então, levou-se a um processo que é extremamente curioso, em que nós temos uma globalização das cadeias produtivas e, ao mesmo tempo, uma enorme especialização da produção em diversos itens. Então, por exemplo, a Apple, ela não fabrica um celular sequer nos Estados Unidos. A maior parte dos celulares da Apple são fabricados na China e com insumos que são comprados, fabricados em Taiwan, no Vietnã, na Tailândia, em Hong Kong. Então, vocês vejam a enorme quantidade. Então, vai ter uma fábrica na Tailândia que é especialista em fazer um determinado componente de um iPhone que ela manda para a China, que monta e manda para os Estados Unidos e para o resto do mundo. Ora, nesse processo todo, então nós temos, ao mesmo tempo, uma enorme integração e especializações. O segredo está em fazer com que esse sistema funcione de uma maneira dinâmica, rápida e eficiente. A grande novidade, então, de um lado, a padronização, a globalização, e, outro lado, a especialização. Isso levou a um grande crescimento da economia global e, ao mesmo tempo, mostrou o risco disso, que é agora que nós estamos vendo nesse momento da pandemia. A economia mundial ela está se recuperando na medida em que a população está se vacinando. Ora, mas o que está acontecendo? Né? Está acontecendo que a pandemia ela afetou os países de maneira diferente e em momentos diferentes. Então, ela começou lá na China, na província de Wuhan, né? E que a gente nunca tinha visto falar, mas é uma coisa poderosíssima, uma cidade de 12 milhões de habitantes, né, com fábricas de diversos componentes, etc. E começou lá a pandemia. Quando essa província parou de funcionar, começaram a faltar insumos para diversos setores industriais. E quando ela voltou a funcionar, depois de controlada a pandemia, começaram a faltar insumos nas regiões que tiveram a pandemia numa segunda fase, numa terceira fase. Então, as cadeias produtivas se interromperam aqui, ali, e um ponto de interrupção acabava atrapalhando toda a cadeia produtiva. Então, nós tivemos, ao mesmo tempo, um sucesso da globalização e da integração da produção, e, ao mesmo tempo, nós verificamos como qualquer probleminha que ocorra num determinado ponto da cadeia acaba afetando todo o sistema de produção. Entretanto, o que permanece válido? Quer dizer, você pode dizer, bom, então, para evitar esse tipo de problema, a Apple vai fabricar tudo lá nos Estados Unidos. Não dá. Não existe a menor condição disso, de transferir todas as fábricas de componentes e tal para os Estados Unidos. Não tem condição. Não tem condição porque não tem mão de obra, não tem especialização, não tem conhecimento. E aquelas empresas que estão espalhadas pelo mundo fazendo aqueles componentes têm expertise, têm pessoal, têm conhecimento, têm a tecnologia própria, etc. Então, como é que nós vamos sair desse embrulho hoje?
com mais globalização, isto é, tentando voltar ao sistema anterior, que é o sistema das padronizações e da divisão da produção e das especializações. Parece contraditório você falar em padronização e, ao mesmo tempo, em especialização, mas não é contraditório, e é exatamente isso que está acontecendo. E um outro dado importantíssimo, que já se falou aqui, é o valor da marca. O valor da marca. Eu estava dizendo, não se produz um celular nos Estados Unidos, né? Um celular da época nos Estados Unidos. Entretanto, o que tem lá nos Estados Unidos? Tem a engenharia, a tecnologia, o marketing, o conhecimento, a ciência, o design. Se vocês olharem atrás de um celular, está escrito desenhado, quer dizer, engenharia feita na Califórnia, montado na China. Qual é a parte mais importante? A engenharia. A engenharia, o conhecimento, a ciência, a tecnologia, etc. A montagem já se tornou mais fácil, já se tornou commodity. Ora, o que é importante? É a engenharia, o conhecimento e a marca. E como é que você constrói uma marca? Como é que você constrói uma marca? Bom, aí isso vai ao longo dos tempos, a qualidade do serviço, a eficiência, o de estar pronto na hora em que o cliente precisa, atender o cliente no momento que ele precisa, saber os seus interesses, as suas necessidades, e ficar o tempo todo pesquisando para saber qual é o interesse, qual é a necessidade, porque ela vai mudando ao longo do tempo e com isso você vai construindo a sua marca, o seu prestígio, o seu ponto forte dentro da cadeia produtiva. Então, de um lado, Lorival, tem uma tendência de unificação. Existe uma tendência no mundo de fusões e aquisições. Ao mesmo tempo, existe uma tendência de especializações. Por exemplo, uma coisa que voltou recentemente foi lojas de bairro. Vocês se lembram que em um determinado momento as lojas de bairro sumiram e tudo virou grandes supermercados. De uns tempos para cá, o que acabou acontecendo? O contrário. Quer dizer, os grandes supermercados continuam, mas você passou a ter de volta as lojas de bairro. A tal ponto essa tendência foi forte que os grandes supermercados passaram a abrir lojas pequenas em determinados bairros. E, ao mesmo tempo que você tem, por exemplo, grandes lojas, grandes empresas fabricantes de roupas, de tecidos, você passou a ter também as lojas de bairro, as lojas com muita especialidade. Então, qual é a característica? É que uma empresa pequena, uma empresa média, como é que ela consegue sobreviver num mundo globalizado e num mundo que tem uma tendência de integração? De duas maneiras. Primeiro, uma enorme capacidade própria. Ter uma marca própria, um estilo próprio, uma característica quase pessoal, né, do pessoal que toca a empresa, para que mostre que é mais negócio. Você, quer dizer, para o cliente, ele vai procurar aquilo porque ali tem uma coisa muito específica, muito determinada e muito especial para ele, cliente. Ou o outro caminho não é vender, não precisa ser vender, mas pode ser uma coisa que se vê por toda lado, que são associações. Você não faz uma fusão, você não faz uma venda, você faz uma associação com outras empresas do gênero, no qual tem uma troca de serviços, uma troca de conhecimento, mas cada empresa individualizada. Isso ocorre em diversos setores da economia. Você tem várias empresas individualizadas, mas que atuam em conjunto em determinados mercados.
Você, sendo uma empresa individualizada, você pode não ser capaz de atender um município lá longe, mas você vai ter um parceiro lá que pode atender para você. E inversamente. Então, as empresas pequenas e médias, como é que elas estão reagindo? Uma coisa é isso que você estava falando, eles estão vendendo, estão vendendo. E quando vende, quando você entra num sistema global, num sistema amplo, você, claro, perde a identidade. A identidade passa a ser do complexo todo. Perde, claro. Inclusive, essa é a ideia. A ideia é de fazer uma coisa padronizada, estandartizada, reduzir custos, reduzir pessoal, padronizar tudo, fazer tudo igual, e com isso você perde a sua própria identidade. E, aliás, perde até o controle sobre o negócio, que passa a ser um controle centralizado. Por exemplo, estava falando lá o contador, você não vai precisar ter 3, 4 contadores, vai ter um só. Mas esse contador vai fazer a contabilidade do sistema todo, quer dizer, você já não é mais quem vai controlar isso. Então, é exatamente isso. Quando você tem uma fusão, quando você tem uma aquisição, a identidade desaparece. Você vai hoje numa droga raia, numa drogazil, é a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa, não tem diferença nenhuma entre a prestação do serviço. E, aliás, se vocês olharem, a qualidade caiu. A qualidade caiu porque ficou um monopólio, quase um monopólio, você diminuiu o padrão dos funcionários, a qualidade caiu. Essa é o que acontece quando você faz uma estandartização tão ampla assim. Certo? Os custos caem, a margem de lucro aumenta, mas você perde a identidade. É isso que acontece. Ora, como manter-se numa economia globalizada, em que há uma tendência de baixar custos e baixar preços, se você é uma empresa pequena e média? Só tem um jeito, é esse que eu falei. Grande qualidade individual, grande capacidade individual de atender as pessoas, atender o cliente muito bem. E segundo, fazer associações. Fazer associações. É quase impossível viver sozinho hoje. Quase impossível viver sozinho hoje nesse mundo cuja tendência é a de concentração. Mas então é fazer associações, acordos entre empresas, de tal modo que seja possível trocar serviços e informações, mas cada uma mantendo a sua própria identidade. Isso não é a descoberta da pólvora, isso é o que está acontecendo em diversas situações, em diversos setores da economia. E há uma tendência do consumidor de procurar uma coisa especial. Entende? Caso de roupas, eu falo isso porque eu tenho, enfim, parentes que lidam um pouco com isso, mas há uma tendência das pessoas, do consumidor, buscar uma coisa especial, uma coisa que fale com ele diretamente, uma coisa que ele perceba que aquilo parece que foi feito para ele, para aquele consumidor. Isso é uma arte que tem que ser desenvolvida em qualquer tipo de negócio, se você quiser se manter individual, quiser se manter como uma empresa própria, com a sua própria qualidade. Então, esse é o esforço que se tem que fazer, buscar a qualidade e buscar associações produtivas com outros setores. Dá para fazer? Dá para fazer. E a outra coisa importante é ter um olho muito atento para os fatores exógenos, que é a situação geral da economia. Por exemplo, nesta semana, as empresas listadas na Bolsa de Valores de São Paulo perderam 300 bilhões de reais em valor de mercado.
Por quê? Elas trabalharam pior, produziram pior? Não, a Petrobras continua fazendo petróleo, continua fazendo combustível, a Vale continua entregando minério de ferro, mas o valor despencou. Por quê? Por uma circunstância política, uma variação política no país, uma variação na política econômica geral do país, que está entrando em colapso. Isso provocou um temor dos investidores que saíram, os seus preços caíram. Imagine que você precisasse vender as ações, você estivesse precisando de dinheiro e precisasse vender as ações neste momento. Lascado. Estaria lascado, completamente lascado, porque você teria que vender no pior momento possível. Né? Esse Por outro lado, se você entra na Bolsa, né, para você entrar na Bolsa, você tem uma vantagem muito grande, que a maior delas é levantar capital a custo zero. Em vez de você tomar dinheiro emprestado, você vende ações, o dinheiro entra direto, aquilo você vai pagar juros sobre aquilo, etc. Você vai pagar dividendos se tiver lucros sobre aquelas ações, certo? Mas, além do desempenho da empresa, além do desempenho individual da empresa, afeta o valor das ações a situação geral do país e do mundo. Né? Quebra um banco lá nos Estados Unidos, cai a bolsa aqui. Né? Então, por exemplo, a primeira coisa que a gente tem que saber quando vai investir em bolsa é o seguinte: se você tiver um prazo para resgatar aquele dinheiro, você fala, bom, eu vou colocar ações em bolsa, mas quero resgatar isso daqui a 2 anos. Não faz. Não faz, porque daqui a 2 anos pode estar o mercado na pior baixa do tempo. Então, se você tem um tempo determinado para resgatar o dinheiro, fora da bolsa, você tem que ir nas aplicações mais conservadoras, porque a bolsa pode estar, no momento que você precisa do dinheiro, ela pode estar em baixa, como, por exemplo, no caso desta semana. Então, e também abrir capital é uma coisa uma coisa complexa e que é difícil para pequenos. Existem pequenas empresas que estão na Bolsa, mas elas ficam muito dependentes do que ocorre, do movimento geral. E em qualquer circunstância, você precisa ter um conhecimento técnico muito elevado. Os palestrantes aqui falaram, insistiram muito nesse ponto, que é o conhecimento técnico, econômico, contábil e no setor, por exemplo, de seguros, etc. Esse conhecimento hoje está disponível. Há muitas empresas, muitas pessoas que têm esse conhecimento técnico, econômico e que é crucial. Deixa eu contar uma história para vocês, para ver como a questão do conhecimento é importante. Uma vez perguntaram ao técnico da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino, José Roberto Guimarães, pergunta para ele foi o seguinte: como é que você conseguiu transformar um time perdedor em um time ganhador? Porque vocês se lembram, a Seleção Brasileira de Vôlei, ela todos os anos perdia para Peru e para Cuba. Aqui na América do Sul, na América do Sul, perdia para Peru e para Cuba. Sempre pegava 3º lugar. Bom, como é que ele transformou? Ele falou, 3 coisas. 1, força física. Força física. As nossas meninas eram mais fracas, mais baixas, saltavam menos, batiam na bola com menos força. Então, como é que você traz isso? Ginástica, academia, ginástica, academia, ginástica, academia. E ele mostra a foto das meninas antes e depois do treinamento, é uma coisa impressionante, né? A força que elas adquiriram. Segunda coisa, força mental. Força mental. Você acreditar que você pode ganhar de um time que você sempre perdeu. Né? O que define um jogador vencedor? Um Federer, um Nadal. É que ele sabe que ele pode ganhar. Ele entra naquilo sabendo que pode ganhar. Então é força mental. E aí o que o Zé Roberto suspendeu, ele falou assim, e qual foi o terceiro fator? Ele falou, estatísticas. Como assim? Ele falou, estatísticas. Eu peguei uma equipe de
enfim, filmadores, matemáticos, né, caras que entendem de software de imagem, e mandei pelo mundo aí filmando os jogos de vôlei dos principais times do mundo. Ou seja, quando o time da seleção brasileira entra na quadra, ela sabe que a jogadora 9 lá do lado da Rússia, bate da direita para a esquerda, ela saca no meio, ela saca na frente, ela bloqueia pelo lado esquerdo, bloqueia pelo lado direito. Ele tem toda a informação sobre o outro time e sobre o dele também, porque as estatísticas das jogadoras dele também são medidas. Então ele sabe que em um determinado momento do jogo, o time da Rússia vai jogar a bola para aquela fulana lá, que é ela que tem que ser marcada. E ele sabe que em um determinado momento do jogo, no time nosso tem que jogar a bola para aquela moça. Qual que é a conclusão que a gente tira isso para uma vida empresarial? Força física é fácil, né? A empresa tem que ter consistência econômica, tem que ter força econômica, fundamentos econômicos sólidos, né? Força mental é parte do que eu falei, é a confiança, a qualidade própria, a qualidade individual, as receitas individuais, o atendimento personalizado, o atendimento especial, que é aquilo que deixa o consumidor, faz com que o consumidor nunca mais esqueça de como ele foi bem atendido. E o terceiro, estatísticas, que foi isso que a gente viu aqui agora. Estatísticas, conhecimento técnico de saber o plano dura 1 ano, dura 2 anos, dura 3 anos, custa tanto, o valor é esse, o valor é aquele, quer dizer, um enorme conhecimento estatístico dos dados que movimentam o seu negócio. O resumo da ópera é o seguinte: tem que ter muita ciência, muito conhecimento técnico e econômico e o toque pessoal. E o toque pessoal e a qualidade pessoal para sobreviver com qualidade, com competência e com lucratividade no mundo globalizado, num mundo cuja tendência é a tendência da integração. Existem por toda parte pequenos e médios negócios, em qualquer lugar que você for, vinícolas, pequenas vinícolas de grande sucesso, não integralizadas, lojas de roupa, etc. Enfim, há setores em que você... E naqueles setores em que se exige, em que é importante um toque pessoal, como é o de vocês, que vocês estão lidando, nós estamos falando aqui de números, de estatísticas, etc., mas, no final das contas, vocês lidam com momentos muito especiais da vida das famílias. Isso é uma coisa muito pessoal. E isso aí, gente, não é conhecimento técnico, não é conhecimento científico, isso é talento. É ter uma relação pessoal com o empreendimento, com o negócio, com o atendimento, etc. Aí já não estamos falando mais em economia, em estatísticas, etc. Estamos falando, assim, desse relacionamento pessoal que você tem que ter com as pessoas e com as famílias naqueles momentos mais complicados em que elas estão vivendo. E isso, uma companhia estandartizada, não vai fazer. Não vai fazer. Então, a questão é como viver como pequeno e médio num mundo globalizado. Eu acho que é isso, a qualidade pessoal, né? A capacidade individual muito sólida e a capacidade de fazer associações, acordos com empresas semelhantes, empresas parecidas, e que certamente estarão por aí. A importância da associação de vocês essa, de aproximar os negócios e aproximar, não apenas estandartizar o conhecimento técnico, que é importante, mas aproximar as experiências que cada um de vocês adquiriram ao longo desse tempo todo. Tem
uma história que eu gosto de contar, que mostra, assim, a importância da qualidade e do talento pessoal, né? É uma história de moda, que é o seguinte, é que uma senhora rica procura um costureiro, né, um designer, né, um estilista, né, de grande prestígio, e encomenda um vestido de seda assim, 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 assado. O estilista fala perfeitamente, pega uma peça de seda e começa a montar o vestido na mulher. Monta, com os alfinetes, costura aqui, né? Ó, tá pronto. A mulher olha e fala, caramba, mas como ficou bonito, né? Quanto custa? Ele falou, $10.000. A mulher fala, mas caramba, $10.000 por uma peça de seda? Ele pega assim, tira, desmonta, pega a peça de seda e fala, a seda é de graça. Sacaram? A seda é de graça. O que é que vale? O talento, qualidade pessoal, né? Talento, qualidade social, atendimento pessoal, capacidade de satisfazer o cliente. A mulher ficou satisfeitíssima com o vestido. Não, a seda é de graça, isso aqui é o que menos vale. O que vale é a forma, o modo de atender, o modo de se relacionar com os clientes. Ou seja, essa economia de hoje, ela é, ao mesmo tempo, globalizada, ao mesmo tempo especializada e, ao mesmo tempo, privilegia os belos negócios pequenos e médios. Eu acho que essa é a lição que a gente tira da economia de hoje e poderia haver, no caso das pequenas e médias, um problema de financeiro, um problema de capacidade financeira. Mas hoje, com o sistema financeiro digitalizado, isso em grande parte está resolvido, né? Você pode ter acesso a produtos financeiros, mesmo sendo pequeno e médio, né? Antigamente, não. Você tinha só grandes empresas que tinham acesso a determinados produtos financeiros. Hoje está havendo uma democratização desses sistemas financeiros, né, com a abertura dos bancos digitais, etc. Então, isso faz com que também pequenos empreendimentos, e mesmo pessoas individuais, tenham acesso a produtos financeiros de alta qualidade. Então, esse problema também está resolvido. Então, o ponto é esse que eu queria deixar para vocês. Olhem sempre para a situação externa, para ver qual é o rumo que a economia está tomando, porque isso vai afetar os seus negócios. E segundo, olhem para o seu negócio. Quer dizer, eu sou capaz de oferecer uma coisa muito especial, uma coisa que seja especialíssima, própria, e que faça com que as pessoas façam, eu vou lá porque eu vou ser super bem atendido. Eu sou capaz disso? Eu sou capaz, então eu tenho um bom negócio a tocar. Se você não quiser vender, aí eu dou uma sugestão, que é o que dizem os economistas. Se você for vender e tiver um processo de consolidação, se você for vender, você não pode ser nem o primeiro nem o último. O primeiro você vai vender mal, porque você não sabe bem como é que é o negócio. E o último você vai ser esmagado. Vai ser esmagado, porque todo mundo já vendeu, só sobrou você vai ser destruído, né? Vão te pagar o preço que você quiser. Agora, pelo que eu vi hoje, pelo que eu conversei com vocês, pelo que eu conversei com o Lorival antes, eu vejo que, se se trata de um negócio que tem um caráter pessoal, sentimental, familiar tão grande, é possível que existam empresas que atendam a essa necessidade pessoal, familiar e sentimental. Eu acho que vocês podem fazer isso. Muito obrigado pelo tempo que concederam.